Dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Israel. Bom dia, galera chegando. E aí, Caio, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso papo matinal. Primeira vez que você está conosco aqui, né, Caio? Que bom, sejam bem-vindos. Isso aí. Deixa o pessoal ir chegando aí pra gente começar o nosso papo matinal hoje. 28. Aí estamos caminhando, hein? Bom dia, Israel, tudo bem? Como é que tá essa luta aí, cara? Tudo na paz? Isso aí, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, deixa o pessoal ir chegando. A gente já vai começar já aqui. Bom dia, Júlia. Bom ter vocês aqui. Vamos lá, galera. Vamos começar hoje de forma mais pontual o nosso papo matinal hoje. Falando de uma coisa legal aqui, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Peraí, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô falando um pouco mais baixo hoje. Fico preocupado de vocês não estarem ouvindo. Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo, né? Áudio tá bom, perfeito. É mesmo, Jael? O que houve aí, cara? Depois me conta esse cenário aí. Acontece. O negócio aí, das vezes, a gente errar nossas escolhas, né? Bem, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Vamos lá. Em alguns papos matinais aqui, eu tenho falado com vocês sobre essa importância da gente saber nomear as coisas, né? Ou seja, sobretudo é importante a gente saber encontrar a essência das coisas, saber encontrar a substância das coisas e nomeá-las da forma mais precisa que a gente puder. Isso foi um trabalho que os nossos primeiros pais receberam por vocação, como um princípio do domínio, né? E não é difícil a gente fazer o homólogo hoje na nossa vida, se a gente souber observar as crianças e perceber que nelas há um esforço grande para aprender a dar o nome das coisas, aprender a reconhecer primeiro as coisas materiais, obviamente, né? O que é uma xícara, o que é uma bola, o que é uma garrafa, o que é água. Observa que saber nomear essas coisas vai dando às crianças alguns poderes sobre o mundo, né? Uma criança que antes só podia chorar, agora ela pode enunciar o nome água. E então os pais conseguem saber exatamente o que ela está sentindo necessidade e o que pode acalmar aquela intranquilidade que toma parte do coração da criança. No entanto, é importante a gente reconhecer que não basta saber dar o nome às coisas. Só com o nome na vida a gente não consegue se orientar. Maurício, mas por que você está falando desse assunto? Isso aí às vezes me parece um pouco estranho, porque eu não sou mais criança, né? Eu não sou um bebê que está precisando aprender a pedir água ou precisando pedir algumas coisas, mais ou menos. Porque o fluxo da vida, né, ele vai seguir esse domínio, ele vai seguir esse processo, né, de primeiro step ele aprender a dar nome às coisas e depois a gente vai para as outras categorias. Mas a nossa vida também, ela vai passando da experiência material para a experiência imaterial. Veja, eu acho interessante aqui, com as crianças,
porque nem sempre elas sabem pedir o que elas querem, né? Então ela chega pra mim e fala assim: papai, tô com fome. Eu falo: espera um pouquinho que a gente já vai almoçar. Ela: não, pai, eu tô com fome daquela balinha ali. O que ela quer expressar pra mim? O que meu filho quer expressar pra mim quando ele me diz isso? Ele quer me expressar que ele tá experimentando um desejo por aquele doce. Não é muito bem fome o que ele quer dizer. Ele quer comer a balinha. Ele está sentindo um desejo de comer a balinha. Não é que ele está com fome, ele tem um desejo por aquilo ali. Eu observo que isso não é muito preciso nas crianças, né? E se nós olharmos para a nossa vida hoje como adultos, perceberemos que também, dentre os nossos anseios, há muitas coisas que nós também não somos precisos, né? Nós não sabemos pedir uma série de coisas, nós não sabemos enumerar uma série de coisas, e isso nos adoece. Eu lembro que quando eu era ainda jovem, assim, jovem eu sou, né? Eu não sou velho. Não sou velho, né? Falei. Eu tô careca, mas eu não sou velho. Cala. Mas quando eu era mais jovem um pouco, ainda não era casado, eu fiz uma experiência de vida no mosteiro, né? Tentei fazer um caminho ali para ver se aquilo ali seria a minha vocação antes do matrimônio. E lá eu fazia uma direção espiritual com um monge. E ele me passou um exercício que até hoje eu passo esse exercício em terapias, tá? Até hoje. A careca entrega, irmão. Eu falo para as pessoas o seguinte, olha só. Eu não estou careca. Na verdade, o meu cabelo está nascendo, entendeu? Eu ainda sou mais jovem que vocês, entendeu? Se eu olhar aqui, ó, tem até aqui uma irritação pelo nascimento do cabelo. Brincadeira. Tô voltando ao assunto aqui, né? Não basta a gente aprender a simplesmente dar nome às coisas. É necessário também que a gente aprenda um próximo step. Então, eu contava um pouco de uma experiência de quando eu fui fazer uma... rapidinho, só pausar aqui, eu tenho que ler isso aqui do Rafael. Bom dia, Maurício. Tenho acompanhado as lives gravadas. Que alegria conseguir acompanhar ao vivo hoje. A alegria é toda minha, Rafael. Eu fico muito feliz que você possa estar online conosco aqui, né? Essa família do Papo Matinal, ela tem crescido a cada dia, né? Hoje até tem uma galera mais preguiçosa, eles vão chegar um pouquinho mais tarde. Mas eu quero muito, cara, que vocês se eduquem a estar comigo aqui ao vivo. Isso vai ter um papel muito importante na terapêutica que eu pretendo lançar por esse Papo Matinal, né? Eu muito em breve, eu não deixarei o Papo Matinal gravado, deixarei só essas aulas iniciais aqui agora, esses bate-papos iniciais, mas não deixarei ele gravado. Eu quero vocês ao vivo comigo, fico feliz de tu estar aqui comigo, cara. Feliz de verdade. Vamos aprender a demorar nas coisas, aprender a ser mais devagar, mais lento. Isso vai ser muito importante aí pra gente combater o que o mundo atual tem causado na nossa inteligência, na nossa mente. Então vamos lá, tá? Voltando aqui, vamos lá, foca aí, ó, comando de focar aqui de novo no assunto. Vamos lá. Então eu falava para vocês aqui um pouco sobre que a gente aprende, a gente inicia o domínio no mundo através da substância, né? Dominando a substância, aprendendo a dar um nome, um substantivo para as coisas. Então é assim com as crianças, foi assim com os nossos primeiros pais, com a ordem que eles receberam lá no Gênesis. E é assim conosco também, né? A gente aprende a se posicionar na vida dando nome para as coisas. No entanto, isso não basta. Isso não basta. Eu até citei o exemplo aqui do meu filho, que ele não sabia pedir muito bem alguma coisa. E isso acontece conosco. Veja que, às vezes, não na questão material, né? Já como adultos, com 20, 30 anos, né? Que é a grande maioria que me segue aqui, as pessoas sabem nomear os objetos, né? As pessoas sabem colocar aqui, dizer o nome da xícara e tudo mais. Mas elas esquecem que isso não basta pra gente conhecer. Então eu contava aqui pra vocês de uma experiência que eu tive quando eu fiz esse caminho inicial no mosteiro. Eu fazia um acompanhamento, uma direção espiritual com um monge que ele me orientou
a fazer um exercício, que era o seguinte, né? Na época não tinha celular assim à mão, esses celulares de mais de computador assim, né? E então eu andava com um caderninho e um lápis e uma caneta, e eu não ficava igual um doente toda hora escrevendo não, tá? Mas em alguns momentos do meu dia, quando eu parava para fazer um certo exame, eu tinha um pouco mais de folga, ele me orientou que eu escrevesse os sentimentos, as emoções que eu vivia durante o dia. Tristeza, ansiedade, euforia, prostração, preguiça, inveja. Observem que quando a gente fala dessas coisas, eu estou entrando num mundo completamente imaterial, né? Eu estou saindo um pouco do campo da matéria, eu já não estou mais falando de cadeiras, eu não estou falando de cortador de unha, eu não estou falando de carregador, eu não estou falando de computador. Eu estou começando a falar de coisas muito mais fosfóricas, que não tem uma substância clara, né? Não tem uma matéria. Estou começando a falar de tristeza, estou começando a falar de alegria, de euforia. Mas, no entanto, é necessário aprender a reconhecer essas coisas e dar nome para essas coisas também. Veja que isso também é difícil para as crianças e é difícil para nós também, né? Aprender a dar nome para as coisas. E essa dificuldade, ela nos tira muito claramente de um posicionamento no mundo. Às vezes, grande parte dos casos de terapia que aparecem aqui para mim, o terapeuta ele precisa exercer essa função de ajudar o paciente a dar nome para aquilo que ele experimenta. A dar nome. Veja que a gente ainda está no step da substância, né? Do substantivo lá. Ou seja, aprender a dar um nome para a coisa. Mas veja que isso não basta. Porque veja, se eu falo um nome para vocês aqui, ó, por exemplo, gato. Isso muito mal forma um fantasma na cabeça de vocês sobre um gato genérico, certo? Ou se eu falar para vocês assim, café, vai vir na mente de vocês algum café, mas o que vai dar realmente o tempero da vida de vocês é quando vocês articularem este café com a realidade. E o que vai fazer essa articulação do café com a realidade é uma coisa chamada verbo. Verbo. Em 2020, se eu não me engano, eu fiz um curso com o Dr. Ítalo Marcilli chamado Eixo. Né? Eu fiz o primeiro Eixo, né? Eu fui da primeira turma do Eixo. Não sei se vocês já ouviram falar do Eixo. O Eixo teve algumas outras edições, mas eu acho que nenhuma delas foi tão boa quanto o do primeiro. O primeiro a gente ainda estava vivendo uma espécie de pandemia, ou estava no final da pandemia, uma coisa assim. Eu não me recordo muito bem se foi 2020 ou 2021, tá? Eu lembro até... Esse Eixo foi tão bom, cara, que eu lembro até hoje das pessoas da turma, assim, né, do Eixo. Algumas aí estão na internet, né, Juliana Santosé, eu lembro do doutor Davi Duarte, né, que é ginecologista. São famosos aqui na internet, bem legal, foi uma turma bem interessante. Nesse curso, como é que ele se passou? Ele tinha as preleções com o Ítalo, éramos mais ou menos umas 50 pessoas, era online. Só que nós fomos orientados a procurar um lugar profundamente reservado. Eu, no meu caso, eu aluguei um hotel e eu fui passar um final de semana nesse hotel como se fosse um retiro. E assim, não fui para curtir nada do hotel não, eu fui para ficar no quarto do hotel, para viver uma espécie de cela ali mesmo. Então eu ouvia as preleções do Ítalo, realizava os exercícios, meditava. Eu lembro que nesse curso que eu fiz, eu fiquei muito cansado, cara, de tamanho o esforço intelectual, e como que o esforço intelectual ele cansa muitas das vezes mais do que o esforço do corpo. Mas tinha um exercício nesse curso, para a gente não desviar muito a atenção do tema, que era o exercício de aprender a identificar o verbo das coisas, né? Então a gente perdia realmente um tempo olhando para um lápis, por exemplo, assim, e tentando enunciar qual o verbo dessas coisas, desse objeto aqui. Então quando eu olho para o lápis assim, eu digo assim, ó, escrever. Veja que escrever não é algo material, é algo espiritual.
é o verbo do lápis, né? É a razão de ser dele. Não é propriamente a substância. A substância dele é lápis, né? Ele é lápis. É o nome que eu dou para ele. É o substantivo. Mas o nome, ele precisa evocar em mim, para fazer um sentido na realidade, para articular isso no tempo e no espaço, ele precisa fazer um sentido do que ele faz, ou do que ele sofre. Qual é a ação e qual é a reação, ou qual é a paixão, como os mais antigos dizem, né? Que o lápis sofre. Né? Então, o lápis ele sofre a ação de ser pegado, ele executa a ação de escrever. E no exercício que a gente fazia lá, primeiro a gente ia analisando o verbo das coisas, né? Das coisas materiais. Para depois a gente ir passando, por exemplo, para o mundo vegetal. Então a gente ficava um tempo olhando para uma árvore e tentando ver o verbo da árvore. Num terceiro step a gente olhava para alguns animais, né? A gente procurava na janela lá achar um cachorro, um gato, alguma coisa assim. Até que a gente pudesse olhar realmente para o ser humano e tentar identificar o verbo do ser humano. Né? Qual é a ação dele no mundo, qual é a paixão dele no mundo. E é óbvio que quando a coisa chega no nível do ser humano, tudo fica muito mais complexo. Tudo fica muito mais complexo. Porque o ser humano, ele já tem outras realidades na vida, né? Outras realidades. E encontrar o verbo da vida do ser humano é nada mais, nada menos do que encontrar a vocação dele no mundo, né? O chamado. Ou seja, o que ele é convocado, como ele é provocado a agir no mundo, ou ao que ele é convidado a sofrer neste mundo. E aqui sofrer, eu não estou falando necessariamente no sentido de doer, tá entendendo? Eu falo sofrer no sentido do passivo. Vejam, cara, eu estou falando essas coisas aqui com vocês e vocês vão percebendo aos poucos o quanto que o domínio da linguagem, o domínio da gramática, ele é formação espiritual para a nossa vida, tá entendendo? Formação espiritual para vocês não é só você entrar no quarto, pegar a Bíblia e ler. Formação espiritual é você aprender a passear ou caminhar no caminho do Espírito, ou seja, no caminho das coisas imateriais, no caminho das coisas que duram mais. Tá entendendo? Se você não consegue mais passear nesse caminho, sinto lhe dizer, você estará preso no mundo da substância, você estará preso no mundo da matéria, você será um materialista. E é aí que eu quero chegar hoje, né? Nesse ponto aqui. Olha, eu gosto de valorizar muito os minutos iniciais do papo matinal, porque assim, né? Isso aqui tem uma maravilha que só, né? Veja, o Instagram ele permite essa coisa, né? Das pessoas entram, saem a qualquer hora, né? Numa aula a gente não teria isso. Mas eu guardo sempre pro final, para que vocês permaneçam aqui, né? Para que vocês se treinem um pouco a permanecer na coisa. Para que vocês entendam o caminho do raciocínio que eu estou fazendo, até que vocês cheguem na parte prática, onde eu vou dizer com vocês aqui o seguinte: beleza, Maurício, o que a gente precisa fazer no dia hoje? O que eu preciso fazer de prático? Porque hoje existe um costume muito grande aqui nessa rede da gente procurar gurus, né? E o que é o guru? O guru é aquele que não precisa te dar essa explicação inicial. Você só vai atrás dele para essa parte final. Os 5 passos, os 4 passos, como fazer. O que eu preciso fazer afinal, Maurício? E por mais que para mim seria muito interessante entregar isso para vocês e cair nas graças de todo mundo aqui na internet, eu vou estar fazendo um mal danado para vocês, né? Porque eu vou estar orientando o personagem de vocês no palco da vida, usando profundamente a capacidade de vocês montarem roteiros e a capacidade de vocês criticarem na vida de vocês se uma coisa foi boa ou uma coisa foi ruim. Então eu guardo aqui para esse momento final um pouco dessa parte, mas depois de ter dado para você que está aqui permanecendo comigo um pouco mais da explicação, um pouco mais do que está me levando a esse raciocínio. Então veja, voltando aqui ao nosso tema, mais uma vez puxando aqui o gancho. A verdade é que nós, a grande maioria de nós, estamos presos somente no nome das coisas, que apesar de ser um passo interessante,
Não, sejamos sinceros, muitas pessoas estão tão perdidas ao ponto de não saber nem dar o nome das coisas. Como eu disse para vocês, grandes casos de terapia são das pessoas chegando aqui aprendendo e precisando da ajuda do terapeuta para aprender a nomear seus sentimentos, a nomear o que está acontecendo na sua vida, a saber dar um nome para começar um domínio. Tem pessoas que aparecem aqui completamente perdidas no seu domínio. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que não basta simplesmente eu saber nomear as coisas. Que as coisas que são somente nome na vida, elas são sem sabor. Então, quando eu falo para você cachorro, batata frita, elas são uma imagem, um fantasma que cresce dentro de vocês, mas elas perdem uma total articulação com a realidade se você não convoca ela ao verbo. Porque veja, eu posso dizer para você brincar com o cachorro, eu posso dizer você assistir o cachorro, eu posso falar para você brigar com o cachorro, eu posso falar para você cuidar do cachorro. Cada um desses verbos, nas suas devidas flexibilidades, né? Porque o verbo ele pode estar no infinitivo, ele pode estar... tem 4 tipos de modos, né? Tem vários tempos, ele pode estar no presente, passado e futuro. Dentro do presente, passado e futuro ainda há algumas variações, porque existe o pretérito perfeito, pretérito mais que imperfeito. Veja as variações que a gente pode dar ao verbo que vão, de alguma forma, articular essa substância na realidade. Ah, mano, isso aqui tá parecendo aula de português. Não, camarada, para. Eu tô te falando da coisa simples da tua vida. Eu tô te falando de lavar a louça. Eu tô te falando de você cuidar dos seus filhos. Eu tô te falando de você amar a sua esposa. Se você não entende nessa vida como posicionar essas coisas, tu tá perdido no mundo, tá entendendo? Se você não aprendeu ainda a olhar as coisas e encontrar o verbo delas, e encontrar qual é a função delas no mundo, você está perdido. Vocês estão entendendo? Que grande parte da nossa sociedade hoje vive essa perdição. Por exemplo, as pessoas não sabem mais para que serve a música, para que serve a arte. Por quê? Porque elas não sabem o verbo das coisas. Tá? Tá bom? Eu sempre uso esse exemplo com os meus pacientes, né? Eu tô aqui com vocês tomando um café numa xícara. Veja que a minha estante é branca. Eu poderia pegar tranquilamente essa xícara aqui, enfeitá-la, fazer uns desenhos bonitinhos em volta dela aqui, jogar uma terra aqui dentro, lançar uma muda, uma plantinha aqui dentro, botar para enfeitar ali como um jarro. A xícara serve para executar a função de um jarro? Serve, tá? Serve. Mas você vai, quando você chegar no meu escritório aqui e você olhar a minha estante, você vai ver que há algo imperfeito. Voltou. Acho que voltou, não voltou? Voltou. Tá, vamos lá. Então, há algo na xícara que você vai observar que acontece o seguinte, olha, ela serve para aquilo ali, mas ela não está executando muito bem a função dela. Ela estaria melhor se ela tivesse com um café quentinho ali dentro dela, ou com um chá quentinho, e as pessoas tomando ali o chá e o café. Então você vai perceber que quando acontece isso, há uma disfunção, né? A coisa está fora de time ali. Está fora de time. Então veja, isso acontece também com a nossa vida, né? Isso acontece na nossa vida. Nós servimos para muitas coisas e nós prestamos para muitas coisas. Mas nem todas as coisas pelas quais nós somos chamados são o verbo da nossa vida. São vocacionais. Meus amigos, a gente só consegue observar isso tudo se nós tivermos uma vida atenta no mundo. Atenta. Se nós estivermos olhando para o mundo com essa tensão, esticando a nossa mente para isso, né? Isso é o significado, a etimologia da palavra atenção, né? Esticar a mente para alguma coisa, como se eu estivesse fazendo um esforço para me manter presente em algum lugar, para permanecer em algum lugar. Assim como os monges antigos, eles tinham uma técnica que a gente chamava de permanecer na cela. O que era isso? O que é isso? O monge, ele
se isola do mundo para se apartar dessa coisa, dessa realidade material, e ele vai viver somente com a comunidade dele para as coisas de Deus. E dentro do mosteiro, o monge vai rezar, ele vai trabalhar e vai fazer uma série de coisas. E depois ele é convidado a permanecer na cela. Ou seja, permanecer ali, aguentar a tensão, reforçar a tensão de ser passivo também, de estar ali, de permanecer, de manter-se, nem sempre de agir, para forçar a sua vida a não ser um puro ativismo. E isso era uma grande dificuldade para os monges, né? Eles procuravam várias vezes os seus starets, os seus mestres espirituais, para dizer o seguinte: não, mas eu tenho que ajudar fulano. E o mestre dizia para ele: permanece na tua cela, permanece na tua cela. Hoje, nesse mundo tão volátil que a gente vive, tão complexo, tão incerto, né? O pessoal chama aí de mundo VUCA, mundo bunny. Depois a gente fala disso daí. Isso aí é legal também, é um assunto maneiro. Né? Que o mundo complexo, ambíguo, essa realidade líquida que as pessoas falam, onde parece que as coisas não permanecem, não duram. Nós somos convidados a ser apóstolos da permanência. É por isso que toda live eu sou chato aqui com vocês e eu digo o seguinte: olha, o papo matinal ele acontece todos os dias. Ele acontece todos os dias para que vocês fiquem aqui. Tá? Se não é para você ficar aqui, sinceramente, eu prefiro que você não venha. Não venha, tá? Porque não vai fazer bem para você. Veja, isso aqui não é esporrinho, nada disso não. Mas é para você. É necessário que a gente aprenda a permanecer nas coisas, que a gente ganhe sabor pelas coisas, que a gente aprenda as coisas. E para aprender, existe uma variável muito importante chamada tempo. Tempo. Para que você seja capaz de olhar para as coisas da tua vida com tempo, permanecendo ali, e você possa encontrar o verbo das coisas. E possa ir reposicionando a sua vida. O papo matinal é para isso. A terapia ela serve para isso. As pessoas me perguntam assim: Maurício, o que você faz, sobretudo na terapia, de diferente? Eu falo: olha, a primeira coisa que eu preciso fazer na terapia, e que eu faço na terapia com os meus pacientes aqui, é o seguinte: eu ensino-os a parar. Para com essa tara de ficar querendo achar resposta em tudo, com pressa. Né? As pessoas, eu começo a falar as coisas aqui, as pessoas começam assim, né? Ah, Maurício, aí vem meu direct depois aqui, né? Ah, Maurício, qual o livro que você me indica? O que eu tenho que ler? Qual filme eu tenho que assistir? Que curso eu tenho que fazer? Nenhum, cara. Vocês me vêm vendendo curso aqui? Não tô dizendo que vender curso é errado, não, mas vocês me vêm vendendo curso aqui? Eu não tô vendendo curso. Porque não é para isso, tá entendendo? É para você parar, é para você permanecer em alguma coisa e você ir assimilando algumas coisas por osmose, alguns princípios da vida. Porque somente quando a tua mente acalma, você vai ser capaz de ver a verdade nas coisas, encontrar o verbo das coisas. Então veja que diante da tua vida agitada, cheia de complicação, cheia de um monte de problema, que às vezes te desespera, te deixa ansioso, te deixa angustiado, tirar o pé do acelerador, com certeza, Danilo, com certeza. Tirar o pé do acelerador. A vida não é sobre produtividade. A vida material talvez seja. Porque na matéria as coisas se desgastam, as coisas vão embora. E é por isso que eu comecei a live falando com vocês que é necessário a gente sair um pouco do mundo da substância e entrar um pouco no mundo do verbo. Porque o mundo da substância, ele é um mundo que se deteriora. Ele é um mundo que está perdido, tá entendendo? Diz lá a Sagrada Escritura: não acumule tesouros cujo a ferrugem e a traça corroem. Nós somos convidados nessa vida a acumular tesouros espirituais. E aqui espirituais a gente tem que terminar, assim, não é que não seja importante isso, mas a gente também tem que entender que não podemos ficar presos num pieguismo religioso. Quando a gente fala de acumular tesouros espirituais, não se trata só dos tesouros de tipo assim, da oração. Faz parte da oração entender como funciona esse mundo. Porque entender como funciona esse mundo é se unir à mente do Criador. Então eu estou falando aqui para vocês viram aqui que eu entrei aqui começando a falar um pouco de gramática, né? Falando um pouco da nossa língua portuguesa, da linguagem. Eu tenho falado isso com vocês em outras lives também. A aprender a dar nome para as coisas, a reconhecer o movimento e a articulação das coisas no mundo, né? O verbo das coisas, a ação que a gente tem que executar no mundo, qual é a nossa vocação, ao que nós somos chamados a sofrer também. Porque a nossa vida, grande parte das coisas também não dependem de nós. Elas são
situações passivas. Veja, quantos acontecimentos na tua vida hoje acontecem sem o teu consentimento? E você não pode gerir sobre isso, não é verdade? Às vezes a morte de um parente, às vezes uma demissão que aconteceu no teu emprego e te deixou numa situação complicada. É necessário olhar para essa realidade da vida com calma. E se você estiver agitado, com foco somente no mundo material, sabe, somente pensando em dinheiro, pensando em resolver problema, descanso, férias em Bahamas, né? Tá todo mundo ficando milionário. Quando você entra na internet hoje, você tem essa impressão, né? De que tá todo mundo ficando milionário e só você é o otário que ainda não tá rico. Tá todo mundo ficando famoso, só você não é uma pessoa conhecida. Tá todo mundo recebendo a atenção, sabe? E só você vive numa profunda solidão. Cara, sinceramente, isso é uma mentira diante dos nossos olhos. Então a gente precisa olhar para as realidades com calma e aprender a avaliar essas coisas. Qual é o verbo da minha vida? Ao que eu sou chamado? Porque o exame de consciência do teu dia, ele precisa ser feito em cima disso. Precisa ser feito em cima disso. Quanto da minha vida eu tenho derramado e dedicado àquilo que realmente eu tenho que fazer? Eu vou ficar preso nas coisas transitórias que passam, ou eu vou entesourar, guardar comigo aquilo que não passa? Porque não importa, meu amigo, aonde tiver o teu tesouro, aonde tiver a sua pedra preciosa, aí vai estar o teu coração. E aí vai estar o eixo onde você vai articular toda a estrutura da tua personalidade. Toda a estrutura da tua personalidade. Eu costumo falar para as pessoas, né? Já falei isso aqui outras vezes. A nossa personalidade, ela está estruturada em 3 pessoas. Um roteirista que olha para o futuro com esperança. Um personagem que sobe no palco da vida para viver, né? Com amor, se transformando naquilo que ele ama. Porque é isso que a gente faz. A gente se transforma naquilo que a gente ama, naquilo que a gente se coloca na presença. E um crítico que vive no passado e olha para o passado e tenta fazer juízos e cria esses juízos na sua própria memória que vão servir como depósito para futuros roteiros. Essa é a nossa vida. Só que essas 3 pessoas que existem na nossa personalidade, elas estão articuladas em cima de um eixo, que é aquilo que é o seu bem, aquilo que é o seu amor na sua vida. Então veja bem, se na sua vida, o bem da sua vida, os seus olhos brilham por dinheiro, você vai fazer planos para ganhar dinheiro. Teu personagem vai subir no palco da vida para ganhar dinheiro. E teu crítico vai julgar o teu dia, se ele foi bom ou ele foi mal, se tu ganhou dinheiro ou não ganhou. O problema é que se esse amor for forte pra cacete dentro de você, sabe o que vai acontecer? Você vai lidar com a tua esposa assim, porra. Tu vai lidar com teu filho assim. Então quando teu filho chegar lá e falar assim, papai, vamos jogar videogame, vamos jogar jogo de botão, você vai falar assim, não, meu filho, porque eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar, pra quê? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Vamos passear, meu amor, a gente precisa de um momento nosso pra gente conversar da educação dos filhos, pra gente estar junto, pra gente namorar. Não, meu amor, eu não posso, porque aqui agora eu tenho que fazer meu vídeo na internet, porque eu tenho que ganhar dinheiro, tá entendendo? Eu tenho que ganhar dinheiro. Esse vai ser teu pensamento. E no final do teu dia, você às vezes vai até se culpar de ter perdido um pouco de tempo descansando, de ter ido à igreja, de ter estudado algum assunto. Por quê? Porque, porra, tu não ganhou dinheiro. E aí tua vida vai ficar mesquinha nesse sentido. E aí sabe o que acontece? É que talvez você até ganhe dinheiro. Mas no instante em que você ganhar dinheiro, você vai provar a transitoriedade da tua vida. Quando você vê o teu sonho morrer. Pronto, eu ganhei dinheiro. Mas ainda existe a porra, uma merda de um buraco no meu coração sem igual. E é óbvio que eu tô usando aqui a questão do dinheiro, mas há outros amores nessa vida aqui, tá? Como a vida saudável, né? O estilo de vida de escola, cinema, clube, televisão, malhaçãozinha, né?
tal, aquela coisa. Todas essas coisas têm seu valor. Todas essas coisas têm seu valor em si. Mas é necessário você encontrar o verbo das coisas para você saber posicioná-las. Qual o espaço que cada uma dessas coisas tem ou deve ter na tua vida, no teu chamado, naquilo que você é convocado a ser, a realizar nesse mundo. É exatamente, Marcos. O sétimo dia não é dessa terra. Não é dessa terra. Nossos olhos precisam estar na eternidade. O sétimo dia, o descanso, o dia da morte das nossas esperanças nesse mundo, eles não podem estar aqui. Né? O dia onde a gente realiza a obra, né? O ciclo da obra dos 6 dias. Né? O sétimo precisa estar fora do tempo. O sétimo dia, ele é espiritual, ele não é material. Então, se a gente fica só no nome das coisas, na substância das coisas, se não entendemos o verbo delas, não aprenderemos a fazer esse processo de transitoriedade, esse processo de jogar o coração para o alto e seguir adiante. O que eu quero te convidar hoje, meu amigo, de uma forma muito prática, a você levar para o teu dia hoje. Pare, contenha as tuas ações um pouco. Veja se tua vida ela não está profundamente poluída de atividades, de ações, um monte de coisa que tu está fazendo. Escolha poucas coisas para você permanecer. E permaneça nelas, Asliel. No papo matinal de ontem, foi de ontem ou de anteontem, se eu não me engano, eu falei sobre a diferença entre a virtude e uma ação virtuosa, né? Não se constrói virtude sem permanência. Ações virtuosas você pode ter um monte. Mas lembre-se, as ações virtuosas, elas não te salvarão no momento derradeiro quando for exigido de você virtude. Eu sempre gosto muito de estudar a história dos primeiros cristãos, sobretudo na época da perseguição, quando iam para o Coliseu. Eu tive quase um êxtase, cara, quando eu tive a oportunidade de ir na Itália e visitar o Coliseu, né? Porque eu lembro de ter lido na história de uma alma de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que quando ela fez essa peregrinação e foi até a Itália, até o Coliseu, ela dizia que ela sentia ali o cheiro dos mártires no Coliseu, de quantas almas entregaram a sua vida ali para serem devoradas pelas feras, para serem debochadas, escarnecidas, simplesmente para não negarem o nome de Cristo e a sua fé. E quando eu fui ao Coliseu, eu vivi uma experiência análoga nesse sentido, né? Já tinha lido algumas coisas sobre o assunto, já tinha meditado sobre o assunto. Então o meu coração se inflamava com essa realidade. E aí eu posso dizer para você, você não terá uma vida de uma santa felicidade, de uma santa perpétua, né? Que entregaram a vida, né? Por exemplo, essa situação de santa felicidade, por exemplo, que foi presa grávida para dar a vida. Enquanto ela se contorcia lá, nas dores do parto, o soldado romano falava para ela assim, pô, se você tá sofrendo assim, porque tá nascendo um bebezinho, tu imagina quando tiver as feras te devorando. E aí ela dizia assim, aqui sou eu quem sofro, mas lá outro sofrerá por mim. Veja que já existe uma virtude construída dentro dessa mulher. Não é simplesmente um ato generoso. O ato generoso não leva ao martírio. O ato generoso, ele vai te levar a chegar na hora, você vai cair na apostasia, você vai cair na heresia. Se você não tiver construído em você uma virtude. A virtude é esse ato operativo bom, né? Esse desejo de fazer essas coisas porque já está entranhado em você, porque já é uma nova natureza construída em você. Entende? Já é essa nova natureza. Isso é virtude e não ato virtuoso. Não ato virtuoso, já é a virtude construída. Os momentos difíceis pedem isso. Talvez hoje o que você viva na tua vida, né, a dificuldade que você precisa viver, seja profissional, familiar, ou pessoal, ou até mesmo no campo espiritual, ela não seja esse martírio vermelho, né, onde você realmente vai precisar entregar a vida. Mas Orígenes já dizia, de uma tentação, ou nós saímos idólatras, ou nós saímos mártires. E somente uma coisa pode te fazer não ser idólatra e ser um mártir. Saúde e virtude requer paciência.
requer que você demore nas coisas, que você permaneça nelas, que você fique nelas. Requer que você aprenda a encontrar o verbo das coisas para que aquilo te delicie e te faça demorar nessas coisas. Tá bom, meus amigos? Olhem para a vida de vocês hoje. Veja o que está te acelerando, o que está te tirando do eixo. E escolha coisas para você permanecer. Escolha coisas para você olhar e falar o seguinte: eu vou ficar aqui, olhando para isso, até que eu possa extrair dessas coisas o verbo delas. Eu vou ficar aqui no meu trabalho, me perguntando, concentrado, atento, esticando minha mente no meu trabalho, dizendo o seguinte: o que eu preciso entregar nesse lugar aqui, ó? Eu vou olhar para minha família no jantar de hoje, quando eu chegar em casa, e vou olhar para cada um dos meus filhos nos olhos, assim. Eu vou olhar para minha esposa dentro dos olhos dela e eu vou me perguntar o seguinte: qual é o meu verbo nesse lugar aqui, cara? O que eu tenho que entregar aqui? Eu só vou agir quando eu entender essa situação. Eu entendi aqui, ó, é isso aqui que eu preciso fazer. E aí eu vou agir resolutamente, atentamente, em cima daquele papel. Porque se você não fizer isso, meu amigo, você vai ficar preso no mundo da substância, no mundo das coisas genéricas, do gato, do cachorro, do celular. Não. A gente tem que entrar no mundo do celular para ligar, do gato, que é o primeiro animal de estimação da minha vida e que pula em cima das coisas. Entrar no mundo da xícara que serve para tomar café. Veja, eu estou usando exemplos simples de coisas materiais, mas eu te convido a entrar no mundo das coisas mais complexas. Os sentimentos, os acontecimentos que estão acontecendo na tua vida, para que eles servem? O que eles vieram fazer na tua vida? Para você saber lidar com eles e você aprender a fazer aquilo que lá quando eu estava no colégio naval, cara. Deus já tentava me ensinar e eu levei alguns 20 anos para tentar aprender. Quando eu entrava na capela do Colégio Naval, o primeiro texto que eu vi assim, em cima do altar. Altar, um lugar de sacrifício, um lugar de entrega. Como é a nossa vida hoje. Entrega, sacrifício. E lá estava escrito assim, lá em cima assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Em quantas coisas a tua vida hoje está te pedindo um pouco mais de conformidade e menos de revolta. E ali eu era convidado a permanecer durante a celebração da missa, durante o grupo de oração, o que estivesse acontecendo ali. Mas quando eu ia embora, eu olhava em cima, vinha uma outra frase que dizia assim: ó, vai, a esperança não decepciona. Então é isso, meus amigos. Permaneçam nas coisas. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Encontra o verbo que está escondido em algum lugar e que a paz, a serenidade vai poder te informar. E vai embora daquele momento. Vai embora agora para a tua vida, né? Seguir o teu caminho, a tua vida, com essa certeza. A esperança não decepciona. Transforma as tuas preocupações, meus amigos. As tuas preocupações em orações. Fiquem com Deus, meus amigos. Passei bastante o tempo hoje, mas é isso aí, cara. Aqueles que não puderam assistir tudo ao vivo, vejam essa live aqui gravada. E lembre-se, que eu estou falando para vocês, muito em breve eu vou parar de gravar as lives. Elas serão somente ao vivo. Eu quero vocês aqui comigo, permanecendo nas coisas. Cumpram os horários, mantenham-se presente aqui comigo. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Antes de ver somente o defeito de você ter chegado tarde, que a gente veja a constância dos últimos 3 dias que você esteve aqui conosco, tá bom? Tenho certeza que você vai ver essa live depois aqui e vai compartilhar com um amigo que precisa ouvir isso. Lembrem disso também, nessa vida nós precisamos ser menos egoístas e fazer um trabalho de apostolado. Então você que esteve aqui comigo, que entendeu o recado do que eu estou dizendo, que percebe a importância do que eu disse hoje aqui para vocês, pega essa live aqui, cara. Eu vou gravar, ela vai ficar gravada lá. Compartilha essa live com uma pessoa. Seja generoso nisso, não guarda isso pra você não. Entendeu? Não fica guardando pra você os ensinamentos. Esses ensinamentos que você aprende, que você guarda pra você, você atrofia. Você atrofia. Isso eu ouvi há muito tempo atrás aqui de um amigo meu que me motivou a estar aqui hoje atendendo. Divide aquilo que você conhece, aquilo que você aprende.
Pode, se quiser me marcar lá, eu com certeza também vou repostar vocês aí com grande alegria, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia para vocês e até amanhã no nosso Papo Matinal. Grande abraço. Seja bem-vinda, Gisele, tá? Amanhã conosco aqui, tá? Mesmo horário. Um abraço.